Então, bom dia para todo mundo. Nós vamos começar a aula de hoje, na verdade, retomando esse conteúdo da aula passada, que ficou faltando nós definirmos o que é o espaço e o que é posição, na verdade. Espaço ou posição, eles referem-se à mesma coisa. Então, chamamos de posição o local ocupado pelo corpo em relação a um dado referencial. Tudo que nós vamos ver durante esse ano vai estar associado a um referencial. Se a gente for estudar velocidade, vai ter que identificar o referencial. Se a gente for estudar o movimento, vai ter que identificar o referencial. E o espaço ou a posição não é diferente. Esse espaço ou essa posição, como nós vamos chamar com mais frequência, é representado pela letrinha S, certo? E também a unidade de medida de posição, nós já vimos lá atrás, no começo do ano, nós já vimos que é o metro, certo? Então, o espaço é representado pela letra S e a sua unidade de medida é o metro. A única informação concreta dada pela posição S de um móvel é que a distância do móvel a que distância, na verdade, o móvel se encontra da origem dos espaços naquele instante. A origem dos espaços é sempre S igual a 0. Deixa eu ver se eu tenho alguma figurinha aqui para deixar mais claro isso para vocês. Por exemplo, nessa questãozinha de trajetória, como é que eu sei qual foi o espaço que o avião estava ocupando? Inicialmente, ele estava aqui, no início da figura. Então, nós podemos considerar esse espaço aqui como sendo o espaço inicial, a origem. E nesse ponto, na verdade, no ponto da origem, o meu S tem que ser igual a 0, certo? Porque é a partir daqui que eu vou começar a estudar, na verdade, o movimento. Não significa que o avião começou o movimento dele daí. Significa que eu vou começar a estudar o movimento a partir daqui. Em relação a esse referencial aqui, que nós já estudamos essa situação na aula passada. Certo? Se esse ponto é o ponto de origem do movimento, esse ponto aqui no final, quando a bomba chega no chão, é o que nós chamamos de posição final ou espaço final. Nós vamos ver lá na frente. Aqui, tem, pronto, uma origem. Nós vamos ver lá na frente que eu vou precisar bastante entender o que é espaço inicial e o que é espaço final, porque eu preciso dessa definição para calcular o que nós chamamos de velocidade, certo? Então, aqui, a origem dos pontos é esse sinalzinho que está aqui na figura. Então, na origem, o meu S vale sempre 0. S inicial é a distância inicial que o móvel estava, nesse caso o carrinho, em relação à origem, certo? Que a origem é o nosso referencial. O S final é o que nós chamamos de posição final. Essa posição final é quando nós acabamos de estudar o movimento. O último ponto a ser estudado é o ponto de S final. Como é que eu faço, professora, para identificar qual foi o meu espaço todinho? Qual foi o espaço que o móvel percorreu? É simples. Esse espaço, ele é definido através de uma variação, ou seja, o quanto ele mudou. O carrinho antes estava numa posição mais próxima do sinal e depois ele terminou numa posição mais distante. Então, como é que eu faço? Eu faço essa posição que ele terminou menos a posição que ele começou. Então, se eu fizer a posição final menos a posição inicial, eu vou saber quanto que o carrinho se deslocou. E é assim que a gente calcula o que nós chamamos de deslocamento. Vai aparecer mais para frente essa equação de novo.
Então, aqui nós começamos propriamente a aula de hoje, que é falando sobre a cinemática. Agora que nós já vimos todas as definições importantes, nós temos como começar o estudo da cinemática, certo? E a cinemática começa exatamente com a equação da aula passada, que é a equação de deslocamento vetorial. Como assim? Esse deslocamento é a medida que representa a distância entre a posição inicial e a posição final. Ou seja, é a mudança de posição de um móvel sobre uma trajetória. É exatamente o que a gente estava vendo nessa figurinha. O deslocamento é representado por esse ΔS aqui, ó. Certo? E esse ΔS, ele é exatamente a diferença entre as posições final e inicial, que é como vai aparecer aqui, ó. ΔS, que é o meu deslocamento, é igual à posição final menos a posição inicial. Natália, se eu fizer variação de qualquer coisa, vai ser desse jeito? Vai. Variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Desculpa. Variação de velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial. Variação de dinheiro na minha conta. Dinheiro final menos dinheiro inicial. Outro ponto importante que nós temos que entender é o que nós chamamos de distância percorrida. Então, o que é distância percorrida? É a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. A professora falou grego e ninguém entendeu nada. Então, bora para cá, ó. Quando eu falo em deslocamento, eu tenho dois pontos. Eu tenho um ponto inicial e eu tenho um ponto final. Inicial e um ponto final. E o meu deslocamento, só o que importa é esse ponto inicial e esse ponto final. Não importa se eu vou fazer em linha reta, se eu vou fazer esse percurso torto, se eu vou e volto. Só o que importa é o meu ponto inicial e meu ponto final. Então, isso daqui é o que a gente chama de ΔS, que é o meu deslocamento. Só que eu posso fazer esse percurso de diversas maneiras. Eu posso chegar nesse ponto final de diversas maneiras. Por exemplo, eu posso chegar e continuar aqui, ponto inicial e ponto final. Não dá para ver. Aqui, pronto. Eu posso chegar e fazer assim, ó. Ao invés de ir em linha reta, eu posso chegar e fazer essa curva todinha para chegar aqui. Meu ponto final e meu ponto inicial continuam sendo a mesma coisa. Então, o meu deslocamento continua sendo o mesmo. Ponto inicial menos ponto final. Só que me respondam uma coisa. Em qual das duas situações, a 1 ou a situação 2, eu andei mais? Hein, gente? Falem aí. Na 2, né? Então, na situação 2, foi a situação que eu mais andei. Então, existe uma diferença entre a situação 1 e a situação 2. E essa diferença é chamada de distância percorrida. Essa diferença recebe o nome de distância percorrida. Na situação 2, a distância percorrida foi maior do que na situação 1. Só que se eu calcular o meu deslocamento nas duas situações
Como o ponto inicial e o ponto final são iguais, o que eu chamei de deslocamento vai ser igual. E o que vai ser diferente é o que eu chamei de distância percorrida. Todos entenderam esse ponto? Alguma dúvida? Não? Então, para frente. É importante que vocês saibam a diferença entre os dois, certo? Velocidade escalar média. Aí é onde entra a chave da nossa aula de hoje. Nós chamamos de velocidade média a rapidez com que um corpo se movimenta. Como assim? Digamos que eu tenha que fazer o percurso do exemplo que eu dei, certo? Qual dos dois... Eu vou botar aqui, ó. Peraí. Vai vir um carrinho aqui nesse ponto, ó. Eu vou apagar aqui. Vai vir um carrinho aqui nesse ponto. Um Ford Ka. E aqui vai vir um carrinho nesse ponto, um Ford Ka também. Certo? É o mesmo carro e ele vai a uma velocidade, a mesma velocidade, na verdade. Certo? A mesma velocidade no deslocamento 1 tem que ser igual à mesma velocidade no deslocamento 2. Tranquilo? Todo mundo está acompanhando, né? Na trajetória 1 e na trajetória 2, na verdade. Aí eu vou chegar e vou colocar esse carro em movimento. Lembrando que é o mesmo carro e nas duas trajetórias ele está com a mesma velocidade. Me diz uma coisa. Ele vai chegar mais rápido no ponto final na trajetória 1 ou na trajetória 2? 1. Por quê? Porque a distância que ele vai percorrer é menor, não é isso? Só que me diga uma coisa. Tem alguma forma de o carrinho na trajetória 2 chegar mais rápido do que ele na trajetória 1? Hein, gente? Tem alguma forma, tem alguma coisa que eu possa fazer para chegar mais rápido no final da trajetória 2 do que na trajetória 1? Hein? Se eu andar mais rápido na trajetória 2 do que na trajetória 1, tem como eu chegar mais rápido? Será que não? E se esse carro, por exemplo, tiver indo uma velocidade de 10 km por hora e esse daqui tiver uma velocidade de 100 km por hora? Será que esse não consegue chegar mais rápido do que esse de cima? Consegue, não consegue? Então, o que é que a gente tira daqui? Velocidade é uma rapidez. O carrinho vai chegar mais rápido. Só que como é que eu faço para determinar qual é a minha velocidade? Eu tenho uma equação que me permite fazer isso. Vamos voltar lá para o slide. A equação que permite com que eu calcule a velocidade é essa daí. Velocidade média é esse VMzinho aqui. Tem que ser igual ao meu deslocamento dividido pelo meu tempo. Então, quanto mais rápido, ou seja, quanto menos eu demorar para concluir o meu deslocamento, maior é a minha velocidade. Foi o que a gente fez na trajetória 2. O que foi que a gente fez? Colocou o carro com uma velocidade bem alta, então ele gastou menos tempo. Tranquilo? Dúvida nesse ponto?
Não, nenhuma? Então, para frente. Ó, velocidade média, ΔS é deslocamento escalar e ΔT é intervalo de tempo. Velocidade escalar instantânea. Quando a gente calcula essa velocidade média aqui, significa que a gente está fazendo assim. Eu estou pegando o meu percurso todinho e estou calculando uma velocidade para esse percurso todinho. Por exemplo, vamos dizer que a velocidade média de um corpo ou de um carro numa viagem seja de 60 km por hora, certo? Professora, isso significa que o tempo todo no caminho o carro estava a 60 km por hora? Será que não teve uma hora que esse carro precisou frear? Ou será que não teve uma hora que esse carro precisou acelerar? Não, não significa. Significa que numa média, ou seja, ele pegou a distância e pegou o tempo de viagem que esse carro gastou e fez uma média. Então, essa média é o que nós chamamos de velocidade média. Só que será que eu consigo saber, por exemplo, eu saí daqui de Solânia às 10 horas e cheguei lá em Natal na minha casa às 12h30, certo? A minha velocidade média foi de 70 km por hora. Só que exatamente às 10h50, meu carro estava a 100 km por hora. Será que eu consigo calcular isso para qualquer viagem que eu fizer? Consigo, utilizando essa equação aqui, ó. Velocidade escalar instantânea. Com essa velocidade, eu consigo saber exatamente qual era a velocidade do carro no tempo em que eu quiser. Eu consigo precisar, eu consigo dizer com certeza qual é a velocidade no tempo que eu quiser durante a viagem. Eu só preciso conhecer o quê? A velocidade inicial, a aceleração e a velocidade final. Certo? Então, eu consigo fazer tudo isso, consigo calcular a velocidade naquele instante. Por isso que o nome dela é velocidade escalar instantânea. Então, nós já vimos duas equações da cinemática. A equação de velocidade média e a equação de velocidade instantânea. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer exemplos. Só que antes disso tem essa pequena observação. O que é a observação? A observação é que nós falamos bem muito em velocidade em quilômetros por hora, que é o que a gente usa, por exemplo, nos nossos carros, motos, ônibus. Só que a velocidade média no Sistema Internacional de Unidades, ela é dada em metro por segundo. Então, nós precisamos saber como é que eu faço para transformar uma velocidade que está em quilômetro por hora em metro por segundo ou o contrário. Então, para que eu faça essa troca, existe essa conversão aqui, ó. Se eu tiver uma velocidade em metro por segundo e quiser transformar ela para quilômetro por hora, o que é que eu faço? Eu multiplico essa minha velocidade por 3,6. Então, por exemplo, se eu tiver 20 km por hora, eu multiplico ele por 3,6 e ele vai ser transformado em quilômetro por hora. Se eu tiver, por exemplo, 70 km por hora e quiser transformar para metro por segundo, o que é que eu faço? Pego o meu 70, divido por 3,6 e vai me dar um valor em metro por segundo. Nós vamos fazer exemplos, acho que é agora, isso. Converta os seguintes valores de quilômetros por hora para metros por segundo. Peguem os cadernos. Peguem calculadora para que a gente consiga resolver os exercícios. É importante que vocês anotem,
porque a resolução dos exercícios não vai aparecer no slide e a atividade de sexta-feira dessa semana são exercícios. Então, peguem aí, quando estiverem prontos, me avisem. Certo? Dois minutinhos para vocês pegarem essas coisas. Pronto? Bora, todo mundo? Já pegaram as calculadoras? Que quem vai fazer são vocês, viu? Não sou eu, não. Então, ó, anotem aí os valores. 5 metros por segundo, 36 quilômetros por hora, 120 quilômetros por hora, 180 e 20. Todos anotaram? Pronto. Então, vou fazer aqui a troca de tela. Então, bora lá. A questão 1 pede que a gente converta todos esses valores de metro por segundo para quilômetro por hora ou o contrário, certo? Para que a gente faça isso, tem uma regra. Eu vou escrever essa regra aqui no cantinho, ver se aparece. Regra. Então, qual é a regra? A regra é que, se eu tiver um número em metro por segundo e aqui um número em quilômetro por hora. Se eu tiver um número em metro por segundo e quiser transformar ele para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se eu tiver o contrário, em quilômetro por hora e quiser para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, aqui, deixa eu apagar aqui e botar na cor diferente. Daqui para cá, multiplica por 3,6. Essa é a regra, sempre. Certo? Professor, tem um jeito diferente da gente fazer? Não. O jeito é esse. Certo? Então, bora lá. Na primeira questão, eu tenho 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Se eu estou em metro e quero ir para quilômetro por hora, o que é que eu tenho que fazer com os 5? É multiplicar ou dividir? Hein? Liguem os microfones aí para a gente ficar. Então, eu pego 5 e multiplico por 3,6. Isso dá quanto, hein? Certeza? Hein? Então, confiando em quem falou aí, isso vai me dar 18 quilômetros por hora. Alguém fez diferente? Pode ir para a próxima? Bora, gente, fala comigo. Pronto. Próxima questão. Eu tenho, na verdade, agora o contrário. Eu tenho 36 quilômetros por hora e quero transformar ele para metro por segundo. Então, eu tenho que chegar e dividir, não é isso? 36 dividido por 3,6 dá quanto, hein?
Hein? Muito bem. Eu vou ficar aqui esperando vocês me responderem. 10 metros por segundo. Próxima, como é que a gente fica? 120 quilômetros por hora. Eu tenho que transformar para metro por segundo. Mesma coisa que eu fiz na questão anterior. 120 dividido por 3,6 vai dar igual a quanto, hein? Bora? Dá quanto, Vanildo? 33,33 metros por segundo. Gente, entenda. Se eu tiver a 120 quilômetros por hora, significa que a cada segundo eu ando 33 metros. É muita coisa, muito rápido. E olha que é bem comum a gente gostar de colocar 120, 140 no carro, na moto, pessoal meio sem juízo. Tá, assim, preste atenção que isso é muito alto. Agora, 180. 180 tem que ser dividido por 3,6. Isso vai me dar quanto, hein? Não sei não, tô confiando em vocês. É isso? 50? 50 metros por segundo. Gente, a cada 1 segundo, a gente andou quantos metros? 50. Então, cuidado com as velocidades de vocês, viu? E agora? 20 metros por segundo. O 20, para transformar para quilômetro por hora, eu divido ou multiplico? Multiplico por 3,6. Isso vai me dar quanto, hein? 72 quilômetros por hora. Difícil? Não, né? É tranquilo fazer isso, não é? Por enquanto? Então, quem não anotou, anote. Todos anotaram? Pronto, então bora para a questão 2. Vamos lá para o slide. Eu vou fazer algumas questões com vocês para que vocês me vejam fazendo, vocês tirem as dúvidas, para que a gente consiga fazer a atividade, certo? De sexta-feira. Então, agora na questão 2, já é diferente. Eu não vou mais fazer conversão de velocidade. Eu vou fazer o quê? Calcular o tempo, utilizando as minhas informações de velocidade e de distância. Por exemplo, uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. Então, o tempo do percurso é de tcharará em minutos. Então, vamos anotar primeiro os dados. A pessoa percorre um ΔS, que é a minha distância. Em quantos quilômetros, hein? Quantos quilômetros é o meu ΔS? 4. Muito bem. Já anotem no caderno de vocês. Então, ΔS é igual a 4 quilômetros. E a velocidade é quanto, hein? 12 quilômetros por hora. Então, bora para lá. Lembrando que a questão me pede em minutos.
Então, tá aí a questão 2. Nós temos um ΔS de 4 km e nós temos uma velocidade de 12 km por hora. Aí é onde entra. A equação que nós utilizamos para calcular a velocidade é essa daqui, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Nesse caso, eu tenho a velocidade que vale 4. Eu tenho o meu ΔS que vale... tenho a minha velocidade que vale 12. Tenho o meu ΔS que vale 4. E eu quero saber quanto é que vale o meu ΔT. Então, é fácil de calcular? Facílimo. Só não é mais fácil porque não são duas vezes isso, ó. Eu vou pegar e eu sei que a minha velocidade vale 12. Não é isso? Eu sei que o meu ΔS vale 4. E eu sei que o meu ΔT é o que eu quero. Então, o que é que eu faço aqui? Eu utilizo uma propriedade matemática chamada de meio pelos extremos. O que é isso? Eu boto uma setinha para cá, boto uma setinha para cá e eu multiplico esses números. Então, como é que eu faço isso daqui? Eu vou multiplicar o 1 vezes o 4 e vou multiplicar o 12 vezes o ΔT. Então, eu vou deixar de trabalhar com frações para trabalhar com multiplicações. Certo? Eu vou inverter aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Peraí. Vou só mudar de lado. 12 vezes ΔT tem que ser igual a 1 vezes 4. Lembrando que os pontinhos são vezes, certo? Multiplicações. Essa propriedade matemática a gente chama de meio pelos extremos. Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Assim eu fico. É mais fácil resolver uma multiplicação do que um jogo de frações. 12 vezes ΔT dá 12 ΔT. E 1 vezes 4 dá 4. Então, o que é que eu faço agora nessa situação? O 12 que está multiplicando é um número. O ΔT é uma letra, é uma incógnita. O 4 é um número. Então, eu escolho um lado só para as letras e escolho um lado só para os números. Como a letra já está aqui, eu não vou mexer com ela. Eu vou passar o 12 para o outro lado. O que é que eu faço? Se o 12 está aqui multiplicando o ΔT, eu vou passar o 12 dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por 12. Quanto é 4 dividido por 12, galera? 3, certeza? 12 dividido por 4 dá 3. Mas quanto é 4 dividido por 12? Vai dar um número bem pequenininho. Menor que 1. Dá quanto, hein? 0,333, não é isso? Isso me dá um tempo. Eita, calma, isso aqui é em hora, não é em segundo. Porque, ó, o quilômetro tá em hora, certo? Então, o meu ΔT vai ser 0,33 horas. Aí é onde entra, onde pega. Gente, como é que eu faço para transformar de hora para minuto? Eu uso o que a gente chama de regra de 3. O que é regra de 3? 1 hora equivale a quantos minutos? 60 minutos. Se eu tenho 0,33 de hora, isso vai valer um número X.
De novo, eu vou usar meio pelos extremos. Esse multiplica esse e esse multiplica esse. 1x tem que ser igual a 0,33 vezes 60. 1x é a mesma coisa que x. Ei, quanto é 0,33 vezes 60? Hein, gente? Isso me dá aproximadamente 19,8 minutos, que é o que eu quero saber. Eita, não tá aparecendo. Ei, você tem que me dizer quando estiver aparecendo ou não. Isso me dá aproximadamente 19,8 minutos. Todo mundo entendeu o que a gente fez na questão? Sim ou não? O que a gente fez na questão? Pegou a fórmula de velocidade, que é essa que está em vermelho aqui em cima. Colocou nessa fórmula as informações que a gente tinha. Fez uma propriedade de meio pelos extremos para parar de utilizar uma fração e utilizar uma multiplicação. Separou a minha variação de tempo, que é o que a questão me pede. E a minha variação de tempo deu 0,33 horas. Só que a minha questão, ela apresenta resultados em minutos. E o que é que eu faço? Multiplico ou transformo de hora para minuto utilizando regra de 3. Tem uma observação importante que eu quero que vocês prestem atenção. Nessa questão ou em qualquer outra questão que vocês fizerem, vocês têm que prestar atenção em uma coisa, certo? Olhem aqui para essas informações aqui do cantinho. ΔS está em quilômetro. Velocidade está em quilômetro por hora. Então, como é que eu sei se o meu tempo vai ser em minutos, vai ser em horas, vai ser em segundos? Eu olho para a minha velocidade. Se a minha velocidade... Não sei porque sumiu, calma. Se a minha velocidade tiver em... Vocês estão vendo o meu slide? Oxente, caiu a internet, Juliana. Caiu mesmo? Não voltou, não. Chamei a internet falando assim. Falou que chamei a internet. Provavelmente eles vão chegar no hora que eu tô fazendo não. Ei, caiu. Não vai, não. Caiu.